máscara surgiu há 9.000 anos antes de Cristo, elas eram utilizadas como ornamentos durante rituais e celebrações de povos primitivos. Você conhece a história das famosas máscaras de carnaval utilizadas na maior festa popular brasileira? Ornamentadas em diversos materiais como madeiras, conchas, fibras, marfim, argila, chifre, pedras e penas, as máscaras representaram ao longo dos séculos os seres sobrenaturais, as divindades e os antepassados. As máscaras antropomórficas, ou seja, detentoras de características humanas, foram utilizadas em diversas celebrações, cultos e rituais de povos primitivos. Elas associavam o usuário com algum tipo de autoridade suprema, tal como deuses ou alguma outra forma de poder social de relevância. Desempenhando um fundamental papel histórico no entendimento sobre o que significa ser humano, as máscaras permitiram a experiência da imaginação. Ao longo da história da humanidade, as máscaras foram utilizadas com fins mais distintos, de acordo com a cultura e a religiosidade do povo que as adotava. Geralmente, através delas, era permitido o acesso da imaginação ou de dimensões espirituais invisíveis. No teatro, os contadores de história assumiam muitas vezes o uso das máscaras para dar vida às suas narrativas. Muitos mitos ou até mesmo eventos próprios da natureza que não tinham explicações racionais eram compreendidos através do recurso a essas ferramentas de ilusão e de simulação. Elas desempenharam em muitas civilizações o papel espiritual como instrumentos principais de rituais sagrados. Assim foi na África, quando eram elaboradas por mãos artísticas, com feições distorcidas proporcionalmente maiores do que as normais, constituídas de cobre, madeira ou marfim. Já no Egito Antigo, a máscara é empregada como um tipo de rito de passagem para a vida eterna. A tradição consistia em colocar as máscaras nas múmias prestes a serem enterradas. Muitas vezes eram utilizadas pedras preciosas e metais nobres na sua elaboração. Entre os indígenas norte-americanos, habitantes do noroeste dos Estados Unidos, bem como os Hopi e Zuni, em solenidades nas quais pranteavam seus entes queridos que haviam partido para a espiritualidade. Os nativos brasileiros, em suas cerimônias, portavam máscaras simbolizando animais, pássaros e insetos. Em várias tribos primitivas, os índios mais velhos usavam máscaras em cerimônias de cura para expulsar entidades negativas, com o objetivo também de unir casais em matrimônio ou em rituais de passagem, momentos marcados pela transição da infância para o mundo dos adultos. As máscaras também tinham características simbólicas, como se verifica nas tribos dos esquimós que residem no Alasca. Eles acreditavam na dupla vida de cada ser, de um lado humano e de outro animal. Dessa forma, as máscaras também eram reproduzidas com feição duplicada. Em algumas das festas, erguia-se a mais externa, revelando-se a outra até então oculta. No mundo ocidental, os antigos gregos foram pioneiros no uso das máscaras, adotadas nas festas em homenagem a Dionísio, divindade responsável pelo vinho e pelos rituais de fertilidade. Nessas ocasiões, todos dançavam, cantavam, evocando a presença do deus através do emprego da máscara. A Grécia também foi o berço do teatro, modalidade artística que recorria constantemente ao encantamento das máscaras. No Japão, as máscaras do teatro No foram criadas no período Azuki Momoyama. Elas são vistas como a expressão de uma verdade superior e conferem ao ator uma forma de vida mais elevada. Há registros de 60 tipos diferentes. O No é conhecido como teatro de máscaras ou teatro das essências, tentando expressar o máximo com o mínimo. A expressividade contida, quase imperceptível, às vezes consiste em um olhar lançado pelo ator. Com a queda do Império Romano, os cristãos primitivos praticamente proibiram o uso das máscaras, considerando-as instrumentos do paganismo. Na América, elas desembarcaram junto com os europeus, que para lá se transferiram tanto como brinquedos infantis, quanto para bailes e outras festas. Em Veneza, no século XVIII, as máscaras transformaram-se em itens de consumo cotidiano por todos os seus habitantes, velando apenas o nariz e os olhos. A máscara passou a ser um elemento de elevado valor cultural a partir do século XX. No Ocidente, as peças tinham o objetivo de demonstrar emoções como a tristeza e a alegria. As máscaras mais famosas da história são as do Arlequim, Pierrot e Colombina, personagens da comédia dell'arte e do Carnaval de Veneza. Historiadores acreditam que o primeiro grande baile de máscaras do mundo tenha acontecido no século XV, chamado de Bal Masqué. Atualmente, as máscaras decoradas ainda são utilizadas em festas tradicionais como o Carnaval e no Halloween, o famoso Dia das Bruxas. No Brasil, os famosos bailes
baile de máscaras foram os primórdios do carnaval que conhecemos. Esses bailes começaram no século XIX com forte participação da burguesia capitalista do Rio de Janeiro. Em 1830, os bailes de máscaras brasileiros só permitiam a participação de duques, condes, rainhas, reis, princesas, príncipes e condessas. Com tanta relevância histórica, não é de se estranhar que as máscaras de carnaval continuem tão populares na atualidade. Hoje, todos os grandes eventos carnavalescos do Brasil contam com ornamento. Vamos agora criar as nossas máscaras de carnaval com a forma das nossas mãos. Para fazer a nossa máscara, nós vamos precisar de papéis coloridos. Primeira etapa, vamos dobrar a folha ao meio e na parte da dobra eu vou colocar a minha mão e vou traçar o contorno dessa minha mão. Esse é um dos exemplos. E aí eu vou deixar uma parte presa e vou decorar e vou lembrar de colocar uma área para o olho. Depois que eu vou recortando, eu vou perceber que vai ficar um lado preso no outro para poder formar a máscara. Aí eu termino de decorar e vou recortar a parte do espaço, né, do orifício para o olho e traço do outro lado também. Depois eu posso decorar do jeito que eu quiser, com a canetinha, pode ser usar canetinha colorida também. Nesse outro exemplo, eu vou ter a mão uma posição um pouco diferenciada. Então eu vou colocar o polegar e o indicador juntos, né, formando o espaço que vai ser para o olho. E aí o mesmo processo, eu vou recortar. Marcar a área do olho, recortar também. E terminar de decorar, completando a forma do desenho. Nessa posição eu vou ficar com 2 dedos dobrados. Aí eu vou traçar. Eu posso apoiar a mão antes de traçar. Aí eu vou recortar, lembrando sempre do lado da dobra, né, que é onde eu inicio o meu desenho. Vou recortar o espaço do olho. Traçar do outro lado. Recortar também. Completar o desenho do outro lado e acrescentar, decorar, coisas que eu queira colocar lá. Depois que eu estou com essas minhas máscaras traçadas, eu posso decorar também com papel colorido de outras cores para enfeitar mesmo e ficar mais colorido. E aí eu vou procurar colocar de cores diferentes. No caso do azul, eu vou colocando o amarelo e laranja. Posso colocar no laranja ou amarelo, outra cor que eu queira também. Pode ser um azul, um verde, a cor que você quiser acrescentar. Depois das máscaras prontas, eu vou colocar o palito de churrasco por trás e prender ou com uma fita crepe ou com um durex, uma fita adesiva para ficar bem firme. E está pronta a nossa máscara.